voluntariado, ele pode influenciar uma licença de operar, por exemplo. Ele pode trabalhar na comunidade uma série de fatores que, por si só, não se conseguem, muitas vezes, serem dialogados da forma adequada. Mas falando da questão da fome, né, você trouxe a questão da pandemia e o pós-pandemia, a gente teve esse dado, né, a FGV trouxe esse indicador que mais de 30% da nossa população vive abaixo da linha da pobreza, né, e isso, falando de Brasil, é um dado absurdo. Mas, no mesmo ano, a gente também teve a surpresa de estarmos melhor ranqueados, de subirmos no ranking da solidariedade, né? O Brasil entrou lá para os 10 países mais solidários. Então, como que a gente pode ser mais solidário e ter entrado para a linha da pobreza, né? Para a fome, no mesmo período? E aí a gente destaca que talvez nós sejamos muito bons e solidários em ações pontuais. Hoje é o dia do bem-fazer, hoje é o dia de fazer a transformação. Mas a nossa sociedade, a nossa comunidade precisam de ações sustentáveis, né? Ações com continuidade. Então, se a gente fala de voluntariado, e RH é um grande parceiro para a gente fazer ações de voluntariado, a gente pode falar de desenvolvimento de competências, a gente pode falar, voluntariado é uma ação, eu costumo dizer que é uma ação para se desenvolver qualquer estratégia, desde que esteja alinhada à estratégia corporativa, né? Mas se a gente fala do voluntariado e a gente fala da fome, por exemplo, a gente tem inúmeros exemplos de ações que combateram a fome na pandemia, continuam combatendo a fome, mas essas ações elas têm que perdurarem, né? Então, por exemplo, nós tínhamos no CIEDES uma ação, um projeto chamado Pessoas e Negócios Saudáveis, que trabalhou sim a doação de alimentos, mas trabalhou o fortalecimento local. Então, como eu, como empresa, posso fazer uma ação mais estruturada, que vai desenvolver aquela comunidade, que vai fortalecer a moeda local, que vai fortalecer os empreendedores, né, para que isso depois, quando eu deixo, isso se estabeleça e continue, porque a gente precisa falar de transformação, né? Quando a gente fala de ESG, foi comentado também aqui pela colega, que ESG, as empresas não fazem só porque é uma prática bonita, mas é pela garantia do seu negócio a longo prazo. Porque se não olharmos para o ambiental e para o social, não vai ter negócio a longo prazo, nem em médio prazo, né? Só que para isso acontecer, a gente precisa fazer transformação de verdade. A gente precisa fazer junto com políticas públicas, porque é junto com a política pública que a gente faz a transformação acontecer. O CBVE está lançando um censo nos próximos dias, e aí já trago informação antecipada, que as ações que mais se destacaram no último período foram ações em prol da educação, que continua sendo um local fundamental, né, para acontecer o desenvolvimento, mas subiram as ações de assistência social, e aí é importante fazer uma barrada de não de assistencialismo, mas de assistência social, e de combate à fome e à miséria, né? Muito de mão com os ODS também, né? Quando a gente fala dos ODS, também as empresas têm colocado que o ODS 4, que é o ODS de educação, continua sendo mais trabalhado, mas também o ODS 10, o ODS 8, né? Quando a gente vai falar de desenvolvimento econômico solidário, de combate à pobreza, eles estão. Então, as empresas estão olhando para esse lugar, estão trabalhando em conjunto. Mas é uma oportunidade, né, para os profissionais de RH que têm nas suas agendas as ações de responsabilidade social e as ações de voluntariado, que olhem para a sustentabilidade, né? Como que a gente pode pensar juntos ações que tragam transformação social? Então, se eu desenvolvo a competência da minha força de trabalho, como é que eu faço isso gerando valor aí para a comunidade que está ao entorno da empresa, né? Como é que eu opero isso de uma maneira mais integrada e que vai trazer retornos para todos nós, né? A gente costuma falar que os problemas sociais, os problemas ambientais são tão urgentes na atualidade que a gente não pode mais ficar na fase da culpabilidade, né? Culpando o governo, ou culpando o vizinho, ou a síndica, né? A gente tem que assumir o nosso local protagonista. Então, foi falado da caneta aqui, né? Se nós temos a caneta na mão para fazer a transformação acontecer, vamos fazê-la de maneira sustentável, de maneira colaborativa, junto com os nossos fornecedores, junto com a nossa cadeia de valor. Acho que é isso. Obrigada, Carolina.
economizaram dessa vez. Boa, gente. Obrigada. Carolina, queria trazer um ponto aí que você... A gente vai para as considerações finais. Vocês acreditam, gente? A gente vai começar a falar sobre isso agora. Olha isso. Bem, você traz um pouco a questão, né, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, para a gente situar aí no tempo e no espaço. Quem é RH e não está exatamente de braço dado com a responsabilidade social. Estamos falando de um grande acordo global, 2015, em Nova York. 197, talvez, países signatários. O Brasil é um país signatário. A gente tem obrigação de olhar para os ODS. O segundo setor, ou seja, as empresas privadas, têm obrigação de olhar. Somos um país que assumiu esse compromisso. E temos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, com 169 metas. Empresas que avançam na pauta ESG, elas acompanham de que forma, dentro da sua estratégia, quais são os ODS, né, que vão ser observados e de que forma essa empresa está contribuindo para o avanço da meta. Então, tem um trabalho muito bonito, muito transversal, que o RH pode fazer com a área de responsabilidade social, com a área de sustentabilidade, com a área de ESG. E eu vi essa semana num cliente um profissional da área de risco, chamado especialista de risco, nível sênior, um gerente sênior, que trabalha de forma transversal com ESG, com responsabilidade social, com RH. Esse profissional ele fica mensurando o risco o tempo inteiro do negócio. Não é demais isso, gente? Fazendo com que a gente o tempo inteiro, em cada ação, perceba risco para o negócio. Tem risco, não tem risco? Qual é o percentual de risco? Por que isso está sendo feito sem medir? O tempo inteiro, medindo e assegurando e trazendo indicador para o time. Então, essa determinada organização está com o RH super feliz porque agora tem parâmetro. Quando tem parâmetro, eu fico confortável. Vocês ficam confortáveis com parâmetro? Eu sei agora o que eu tenho que fazer, porque eu preciso medir todo dia para saber se eu estou no caminho certo. Porque às vezes a gente quer fazer, né? Mas a gente não sabe exatamente como. E para a gente saber exatamente como fazer, a ideia agora é que a gente faça um bate-bola, cada uma de vocês traga um pouco. Vocês podem escolher a ordem. O que vocês acham que a gente consegue fazer hoje? Eu gosto muito dessa ação que é imediata, sabe? Sair do RH Rio com esse deverzinho pronto, assim, sabe? Nossa, posso chegar na empresa quinta-feira, que amanhã vocês vêm, né? Amanhã ninguém vai para a empresa, gente. Amanhã nosso compromisso é aqui. Então, vocês venham amanhã, por favor. Quinta-feira, gente, olha, foi o RH Rio 2023. Eu já tenho uma ideia para a gente poder implementar aqui para o biênio 2023-2024. O que vocês acham que a gente pode fazer hoje? Quem começa? Oi. Bom, eu primeiro coloquei o chapéu de CFO, agora eu vou colocar o chapéu C101 aqui. Já que é para fazer hoje, iniciativas como o C101 que traz diversidade. O que a gente está falando aqui é que o ESG ele tem muito a ver com decisão. Então, a gente tem que trazer diversidade ao centro de decisão das empresas, para aquelas pessoas que realmente influenciam a decisão e o futuro da empresa. Então, iniciativas como o Conselheiro 101, que é trazer mais mulheres negras para conselhos de administração, que é onde nasce a estratégia, a propósito da empresa, é uma iniciativa para hoje. A gente não vai esperar 20, 30 anos para que esse parâmetro, que novas ideias, novas cabeças aconteçam. É urgente. Então, assim, olhe realmente, faça o teste do pescoço nas suas empresas e tragam diversidade. Não somente para o conselho de administração, mas para a gestão da tua empresa. A gente pode fazer o teste do pescoço aqui agora? A gente já se olhou hoje? Vamos olhar? Só aqui para o nosso... Porque não podemos olhar para tudo do outro lado. Temos o Brasil aqui representado, gente? O que vocês acham? Temos? Ou não temos? Temos ou não? Gente, sim ou não? Tem que me ajuda. Sim? Temos mais de 50% de pessoas negras aqui? Não? A gente tem quanto? Quem, gente? Alguém de finanças? Alguém? 30%? 30%? Uns 30%. Então, a gente tem uma jornada. A gente não está no início dela, porque 30% está bom, gente. Para o padrão brasileiro está bom. Ó, conto para vocês, está bom. Como é que a gente chega em 56%? Ponto 4. Como é que a gente faz isso? Não sei. Não sei. Quem mais? Quem fala? Carolina? Posso falar? Por favor. Bom, eu vou falar que a ação do agora seria buscar mais conhecimento sobre o ESG para poder... O RH tem esse papel de influenciador. Então, como que ele vai traduzir o ESG
para quem está mais lá na base da empresa, então para os colaboradores, para o pessoal, e como que ele vai conversar isso com a alta liderança, para trazer o que realmente é importante para o negócio. O RH é quem lida com as pessoas, então ele sabe o que é importante para trazer mais motivação para quem trabalha lá. Ele tem que conseguir conectar com o pessoal do compras para saber como que a gente vai levar isso para a nossa política de compras, como que a gente vai levar isso para a nossa comunicação, para a gente não correr o risco de sair fazendo greenwashing, falando, não, agora somos ESG, mas nem começamos a jornada e já estamos... Então, ele tem que ter esse papel de realmente ser um influenciador, um conector, e essa pessoa que consegue traduzir para falar com a alta gestão ou para falar com os colaboradores para deixar todo mundo engajado. Não tem ESG sem RH, porque o tema ele é transversal. A gente tem que unir todas as áreas. Não dá para fazer de forma isolada. O pessoal do ambiental faz ambiental, o pessoal do RH cuida das pessoas, o pessoal do compras talvez tenta contratar fornecedor. Esse tem que estar transpassado, tem que fazer parte da cultura. Sem RH, não tem, que nem a Andrea fala bem disso, não tem cultura para fazer acontecer. Então, assim, RH, vocês são os protagonistas. Tem até uma pesquisa da McKinsey que falou que 85% dos CEOs falaram que o RH ele é essencial para implementar uma estratégia ESG. Então, vocês são os transformadores, os agentes de ação que a gente conta para tanto a gente poder aumentar, né, o valor que a empresa gera para o próprio negócio, mas também para toda a nossa sociedade. Então, pessoal, contamos com vocês. Comecem agora, busquem o conhecimento e levem para a empresa de vocês, porque vocês são os transformadores dessa agenda, não sozinhos, com todos, mas vocês são quem é esse ponto focal. Eu já fiquei com vontade, gente, né, de colocar a mão na massa, arregaçar as mangas, vamos lá, vamos fazer essa agenda e criar conversas. Essas conversas sobre ESG, às vezes, elas são difíceis, tá? E a gente precisa acolher isso, assim, com muito amor e carinho, entender que às vezes tem conversas muito difíceis, porque muitas das vezes as empresas aqui no Brasil já avançaram, especialmente pós-2015, por conta de uma grande crise de reputação que tivemos, o G, especialmente a questão de compliance no Brasil, uau, código de conduta, código de ética, auditoria interna, externa, e setor de inteligência, está tudo ok. Mas e o restante? E o S? E a governança, que não é necessariamente compliance? Como é que está? E como é que a gente consegue, com uma conversa afetuosa, só como o RH consegue fazer, trazer as pessoas para perto e a gente conseguir fazer essa grande costura. Andréia, aí na governança? Pessoal, vou ser muito prática aqui, porque a Juliana deu 24 horas para vocês. O óbvio precisa ser dito. Muito do que a gente está vivendo na crise moral e ética, seja com assédio moral, preconceito, racismo, fraudes, são pela falta de dizer o óbvio. Então, olhem suas políticas, o que vocês já têm e comecem a falar. E não partam do princípio de que é óbvio para você, não é para o outro. Vocês podem, com isso, mitigar muitos problemas, mais do que vocês imaginam. Porque, às vezes, a pessoa faz aquilo que, como a Juliana falou, não tem parâmetro. E o parâmetro precisa ser dado pela organização, por nós, né? E aí sim o RH entra como um grande protagonista disso. Obrigada, Andréia. Carolina, está com você a palavra. Então, já veio a plaquinha do fim, né? A minha provocação vai ser individual, não vai ser empresarial. Como que cada um de vocês pode fazer alguma ação de engajamento cívico? O que vocês podem, nesse momento, pensar ao chegar em casa, olhar o celular, se engajar com o condomínio, buscar no Google? Como que cada um de vocês pode fazer uma ação que movimente? Eu tenho certeza que isso vai fazer bem. Vocês vão se descobrir nessa jornada. E aí a questão empresarial vem junto com isso. Muito obrigada. Afinal de contas, empresas são feitas de pessoas. De pessoas. Gente, e como é maravilhoso quando a gente tem aquela conversa com aquele RH que está doido para transformar, sabe? Fala, olha, a gente vai começar um trabalho aqui, mas a gente está... Eu sou só o RH, você é o RH, olha que ótimo, você não é só o RH, que bom que é você. E a gente vai conseguir ter essa conversa para que você tenha outras conversas, algumas fáceis, outras nem tanto, para engajar o restante do time. A gente tem tempo para perguntas, Fernanda Santoro? Não, não temos. Então, quero agradecer cada uma de vocês, Andréia Cruz, Carolina Pimentel, Elisângela Almeida, Carolina Miller, pela participação. Muito obrigada por vocês terem estado conosco aqui nessa jornada e vocês também por estarem conosco. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada.